Estamos iniciando a nossa aula número 120, dentro do bloco As Pegadas da Fé, uma linha do tempo, do mosaísmo do Sinai às Eclésias de Paulo o Apóstolo. Na aula passada falamos sobre o advento de Jesus, inicialmente, ou seja, quando a virtude declina, o vício cresce, Deus manda o Messias. É isso que se deu em Jerusalém, em Israel como um todo. Jesus veio como enviado de Deus, como o Messias ungido, para promover uma modificação moral, religiosa e de valores do bem naquela comunidade eclesiástica, religiosa, sacerdotal, que se encontrava em franco desagregação e declínio dos costumes e dos valores de Deus. Na aula de hoje, falaremos então, é um início só, sobre os efeitos políticos, religiosos e sociais do advento de Jesus, políticos, religiosos, sociais, a acusação sobre Jesus, a sua prisão e a sua crucificação. Não vai dar para falar tudo, mas vamos falar aos poucos. Vocês vão ficar encantados com essa história, com essa narrativa, toda ela tirada da Bíblia e de alguns livros de nossas referências ligados à teologia. Portanto, vamos iniciar aqui os efeitos políticos e religiosos do advento de Jesus, sociais. Vamos iniciar. Em razão desses deploráveis fatos que aconteciam no clero judaico, torna-se compreensível e logicamente consequente Jesus surgir como o reformador dos costumes, muito embora não deixasse de respeitar a lei mosaica e os profetas, naquilo que tem de divino. Jesus trazia nova ordem, não só no sentido de combater e se opor à degradação moral e religiosa, como também, como nós vimos na aula de ontem, uma nova concepção de Deus, uma série de modificações de ordem moral e religiosa. O Deus de Jesus, nós vimos ontem, é o Deus do amor, perdão, misericórdia, consoante a evolução espiritual do povo judeu, até então que concebia um Deus ameaçador e temente, quando alguém violava a sua lei. Por isso, Jesus, quando dá esse passo, solicitando perdão, a reparação, as virtudes do bem, sobretudo, da paz, da contestação, apenas branda, ele é visto como um opositor ao sistema vigente, uma ameaça ao poder e à ordenação religiosa judaica. Então, vocês estão me acompanhando, né? Isso está dentro de uma história, né? É que esse sacerdócio judaico era constituído por um corpo de sacerdotes do Sinédrio, a cúpula religiosa judaica, desde o sumo sacerdote até os rabinos de alto grau. Havia uma hierarquia, como nós vimos no Sinédrio. Ontem nós comparamos o Sinédrio ao Vaticano. O Vaticano tem a sua própria hierarquia, desde o Papa até os párocos, vai passando por cardeais e bispos, etc. E aqui também eles tinham a sua própria hierarquia, que eram os príncipes do Sinédrio, o sumo sacerdote, etc., etc. Roma não percebe
a ameaça que Jesus traz. O clero judaico, sim, porque ele é que estava sendo atingido. A teologia judaica que embasa o poder tem que ser garantida. A autoridade a todo custo, todo esforço. Para o Sinédrio manter o equilíbrio do tecido social, a economia, as tradições e a política, Jesus deve ser afastado. E mais ainda, o povo começa a ver em Jesus o ungido, o Messias, do hebraico, Messiá, ungido, ou do grego, Christos, os ungido. A gente começa a ver que Jesus dá sinais e nós vamos acompanhar esse trabalho de Jesus. Se a ideia prosperar, poderá haver cismas, criando-se novos artigos de fé e, em consequência, novo cisma. O risco da cisão é evidente. Então, isso sempre acontece na história, quando vem um indivíduo contestar um poder vigente, o poder vigente que é conservador, ele não admite e luta contra aqueles que querem modificar os costumes. Bom, a estratégia que o Sinédrio monta seria acusar Jesus de revolucionário, com a pretensão de se tornar o rei dos judeus, fazendo-se assim rei dos judeus, ou seja, rei dos judeus. Por quê? Porque quem era o rei é o César. Se Jesus se diz rei, ele se opõe a César. Então César realmente vai ter que ir contra Jesus. Roma jamais admitiria tal coisa e pronta e certamente o condenaria à morte. Concretizava-se assim o plano sinistro do Sinédrio. Então, essa foi a estratégia do Sinédrio. A prisão de Jesus. Agora vamos à Bíblia. Jesus é preso. Essas referências todas estão em Lucas 22, capítulo 22, versículos 47 a 54. Jesus é preso. Falava ele ainda quando chegou uma multidão. Então, dirigindo-se aos príncipes dos sacerdotes, capitães do templo e anciões que vieram prendê-lo, disse: Saíste com espadas e porretes como para deter um salteador. Jesus é levado ao sumo sacerdote. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Lucas 22, 66 e 71. Jesus é levado para a Assembleia no Sinédrio. Logo que amanheceu, reuniu-se a Assembleia, os anciões do povo, tanto os príncipes dos sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao Sinédrio. E lhe disseram: Se tu és o Messias, dize-nos então. Eles queriam, colocar Jesus violando a lei mosaica. Jesus lhe respondeu: Se vou-lo disser, não acreditareis. Também, se vos perguntar a mim, nenhum modo eu responderei. Desde agora está sentado o Filho do Homem à direita de Todo-Poderoso Deus. Então Jesus já se caracteriza como aquele que senta à direita de Deus. Quem senta à direita de Deus é Messias, na tradição judaica. Filho do Homem é uma alusão também na tradição judaica que designa ou exprime a distância entre o homem e Deus. Quer dizer, é uma distância muito grande. Ele é filho do homem, ele não é Deus. Preste atenção nisso também. Então, quando Jesus diz que está sentado à direita de Todo-Poderoso, eles todos disseram: Logo, tu és o Filho de Deus. Já não é o Filho do homem, é o Messias. E ele lhes respondeu: Vós dizeis que eu sou. Clamaram.
E eles clamaram, pois, que necessidade, pois, temos de dar testemunho? Porque nós ouvimos da sua própria boca. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributos ao César, e afirmar ser ele o Messias. Então Jesus foi levado para Pilatos. Por quê? Porque Pilatos governava a Judéia. E esse fato se deu na Judéia, que fica ao sul de Israel, mais para baixo. Pilatos indaga se Jesus é o rei dos judeus. Está falando? Essa é a grande acusação. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Você que está dizendo. Pilatos não vê crime em Jesus. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo nesse homem nenhum crime. Os sacerdotes insistem em ser ele culpado. Insistem, porém, cada vez mais dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou aqui. Ele é um perturbador da ordem social. Jesus é remetido para Herodes, que governava a Galileia, lá em cima, no norte, e nela a cidade de Nazaré, que era a cidade de Jesus. Tendo Pilatos ouvido, perguntou se ele era da Galileia. Ao saber que era da Galileia, daquela jurisdição, era de Herodes que cabia aquela jurisdição, estando ele naqueles dias em Jerusalém, remeteu para Herodes. Não, eu sou Pilatos, a minha jurisdição é aqui a Judéia. A sua jurisdição, Herodes, a jurisdição de Herodes é a Galileia, cidade até de Nazaré, onde nasceu ele. Ele é um galileu. E remeteu a Herodes. Herodes, vendo Jesus sobremaneira, se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo. Por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer alguns sinais. Sinais são aqueles milagres, né? Como é que os milagres desde aquela época andam, né? Hoje o meu espírito está cheio de milagre, manda materialização, e manda fenômeno, manda psicografia. Como se fosse resolver alguma coisa. Jesus silencia, nada responde a Herodes. E de muitos modos Herodes interrogou. Jesus, porém, não respondeu, ficou em silêncio. Os sacerdotes e os escribas acusam Jesus com veemência, fortemente. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Jesus é devolvido a Pilatos. Mas Herodes, juntamente com a sua guarda, tratou com desprezo, escarneceu, zombou de Jesus, troçou com ele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso, dizendo que ele era o rei dos judeus, e mandou a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Pilatos não vê crime em Jesus. Aí volta Jesus para Pilatos. Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me esse homem como um agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que vocês o acusais. Pilatos determina apenas açoitá-lo. Em seguida, de acordo com a tradição judaica, que por ocasião das festas judaicas, que era a Páscoa, anistiar Jesus. Quer dizer, era a tradição nessas festas anistiar um período. Nem tampouco Herodes no tornou a enviar. É, pois, claro que nada há contra Jesus, contra ele, e que se verifica digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Era a tradição, como nós dissemos, nas festividades, estava-se na Páscoa, naquela época, anistiar um preso. Aí os sacerdotes se assustam.
A estratégia deles não anda direito. Os sacerdotes não aceitam a sentença, aí insufla aqueles que eles arregimentaram. Então, eles tinham trazido com ele uma multidão arregimentada por ele, como a gente faz hoje naquelas passeatas, eles arregimentaram uma multidão para dar um coro e sustentação, como se fosse o povo judeu que fizesse isso, quando na realidade era o sacerdote. Toda a multidão, um bando de fanáticos arregimentado pelo Sinédrio, porém gritava: fora com este, solta Barrabás. Tinha um outro preso, Barrabás. Barrabás estava no cárcere por acusação de sedição, quer dizer, perturbação da ordem pública, social, sublevação, revolta, motim, etc., etc., na cidade, e também por um crime que ele cometeu. E Pilatos começa a se assustar com aquela pressão da multidão, dizendo: crucifica Jesus, solta Barrabás. Mas o Pilatos é um político. Ele tem que resolver o quê? Tem que resolver a gestão dele ali na Judéia. A questão de lavar as mãos é figurado. Não é isso. Não lavou as mãos e se omitiu. Não, ele agiu politicamente falando, para manter o seu poder estabilizado. Mas o Pilatos, vendo a real crime em Barrabás, revoltoso e homicida, decide por sua anistia. Então, sendo sob pressão, a turba, porém, não desiste. Ele ainda mantém, eu vou manter o Barrabás preso. E Jesus, que não cometeu o crime, vai ser anistiado. A turba, porém, não resistia. Queria que Jesus fosse crucificado. Desejando Pilatos soltar Jesus, insistiu ainda eles, porém gritavam em alta voz: crucifica-o, crucifica-o. Então, Pilatos, sentindo essa pressão daquela massa, Pilatos contesta a turba, não vê mal em Jesus. Ainda diz: perguntou: que mal fez este homem? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte, pois tenho depois de castigá-lo, portanto, depois vou castigá-lo e soltá-lo-ei. Mas a pressão da turba era tão grande que Pilatos, para não ter problemas de insatisfação com aquela multidão, decide pela crucificação. Muitos dizem ele ter se omitido, o que de fato não foi. Ele negociou politicamente com o clero a estabilidade do seu governo. Jesus é condenado. Pilatos solta aquele que estava encarcerado por sedição, que é Barrabás, e homicídio, a quem ele tinha pedido para anistiar, que não queria anistiar, enquanto Jesus é entregue à vontade deles da guarda para ser crucificado. Bem, amanhã nós vamos voltar a continuar esse ponto. Eu estou feliz porque vocês estão vendo a verdadeira história. A verdadeira história, né? Sem interesses partidários e religiosos. Essa é a verdadeira história. Inclusive, ela está na Bíblia. Está referenciada aqui. Eu tirei isso de Lucas. Amanhã nós voltaremos a dar continuidade ao processo de crucificação e todo esse sofrimento que Jesus vai passar. Eu agradeço a vocês mais uma vez. Peço aqui por José Carlos Martins, meu colega lá de Frei Luís. Lembro meus alunos do Frei Luís que no próximo sábado, 10 horas, eu daria uma aula lá no meu curso que eu tenho virtual, cujo tema será Religião Espírita. Vou preparar esse tema e será às 10 horas. Quem quiser fazer o link, é só acessar o site do Frei Luís, que o link da minha aula está lá. Um beijo para vocês afetuoso, para todos que me ouvem, e que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém.